Você sabe por que é tão importante proteger a propriedade intelectual da sua fintech? E ainda, você sabe quais os itens que você tem que seguir para proteger esse ativo tão importante para a sua empresa? Oi pessoal, meu nome é Gabriel, eu sou especialista em propriedade intelectual aqui da NDM e hoje eu vou contar para vocês a importância desse ativo que é a propriedade intelectual para a sua fintech. Então fique ligado que a gente vai trazer muito conteúdo importante aqui para você, tá bom? Falando do primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, é a importância da proteção. Por que é tão importante dar atenção a esse ponto na sua fintech? É o seguinte, o primeiro ponto é que quando você cria uma empresa, principalmente uma fintech, você também pode começar a buscar investidores, lá no futuro também fazer uma operação de M&A, fusão e aquisição da sua empresa. Isso é um objetivo que muitos empreendedores têm. E quanto mais ativos que você conseguir implantar na sua empresa, isso vai fazer com que o valor do seu negócio aumente. Então, quando a gente está falando aqui de propriedade intelectual, e aí que você pode entender como marca, software, direitos autorais, isso tudo são ativos intangíveis que eles têm sim um valor e podem ser integralizados no valor da sua empresa. Então, em um momento desse de aporte de investimento, de fusão e aquisição, vai ser feito o valuation, que é a valoração do seu negócio, e todos esses ativos serão considerados. Por isso que é muito importante você dar atenção a esse ponto e proteger os seus ativos de propriedade intelectual, tá? Ainda sobre a importância, o que a gente traz aqui? É o ponto da receita. Quando você cria um negócio, você obviamente quer aumentar a receita desse negócio. Dado isso, quando você possui ativos de propriedade intelectual protegidos, você pode fazer o licenciamento ou a cessão desses ativos. Então, assim, quando a gente fala de licenciamento, o que é isso? O licenciamento, para a gente facilitar, a fazer imagem sobre isso, é o seguinte: imagina que você é dono de uma casa, proprietário de uma casa, e você aluga para um terceiro utilizar. Isso é o licenciamento. Então, quando você tem uma marca, um software, se você quiser, você pode licenciar para terceiros utilizarem e, em contrapartida, você vai receber uma remuneração em relação a isso. No caso da propriedade intelectual, royalties, tá bom? Em relação ainda, à criação de receita para o seu negócio por meio da propriedade intelectual, a gente pode falar do Instituto da Cessão. Então, a gente trazendo o mesmo exemplo da casa. Você é proprietário de uma casa, um imóvel, e você pode cedê-lo, vendê-lo para alguém. Ou seja, aquilo não vai ser mais sua propriedade, vai passar a ser propriedade de um terceiro, tá? Então, quando a gente fala de uma propriedade intelectual, e eu citei o exemplo, de uma fusão e aquisição, você pode ceder essa propriedade, seja sua marca, seu software, um direito autoral, você pode vender para um terceiro, tá? Então, esse também é mais um ponto destacando a importância desse ativo para a sua fintech. Um terceiro ponto aqui é o ponto da segurança jurídica. Então, quando você faz os procedimentos necessários para a proteção da sua propriedade intelectual, você está se protegendo contra terceiros. Então, se a gente colocar aqui no contexto da marca, você criou sua fintech e não fez o registro da marca, você abre espaço para que um terceiro peça o registro da marca antes de você. A gente vai até falar sobre isso em outros vídeos, sobre marca, mas é muito importante você fazer esse pedido primeiro, porque você já vai ter o direito de anterioridade sobre a marca e, consequentemente, com o registro você vai passar a ter o direito de exclusividade em todo o território nacional. Então, é muito importante você proteger seus ativos. Então, no caso de software também é muito importante você fazer todos os procedimentos necessários, para essa proteção. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como você vai proteger o seu negócio em relação à propriedade intelectual, tá bom? Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like
e também se inscrever no nosso canal para você continuar acompanhando todos os nossos vídeos, tá bom? Pessoal, agora nessa parte nós vamos falar sobre como proteger a propriedade intelectual da sua fintech, tá? Eu vou começar falando aqui para você sobre como você proteger a sua marca. No Brasil, o instituto que você vai garantir a proteção da sua marca é o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E você consegue proteger a sua marca de 3 formas: nominativa, figurativa e ou mista, tá? Aqui que é a marca figurativa, é quando você pede o registro só do nome, tá? Então vamos colocar aqui o exemplo de Coca-Cola, é como se a Coca-Cola tivesse pedido o registro só daquele nome. Figurativa é quando você pede o registro só da figura. Então vamos colocar um exemplo aqui super famoso, que é o símbolo da Nike, né? Eles têm um registro só daquela figura, né? Então aquilo é uma marca figurativa, quando tem só a figura ali. E tem a marca mista. O que é a marca mista? É quando você junta tanto as palavras, né, a expressão nominativa, quanto a figura num conjunto, tornando aquela marca mista. Então a gente pode pensar no exemplo da Adidas, por exemplo. Tem tanto a figura quanto a escrita, o nominativo Adidas ali embaixo. Então é uma marca mista, tá? Então, quando você for fazer o pedido no INPI, analise o que você quer proteger, tá, na sua marca. Particularmente, eu indico muito que as fintechs protejam principalmente na forma mista. Por quê? Com esse pedido você consegue proteger tanto a expressão nominativa quanto a figura, tá? Em um pedido só. Então ele é um pedido mais econômico, porque você não precisa fazer nominativa separada, figurativa separada, você vai direto na mista e já consegue a proteção que você deseja, tá? Bom, um ativo muito importante para as fintechs é o software, código-fonte. Para dar mais contexto para vocês, o que é legal a gente trazer aqui é que o software, a proteção dele no Brasil, ela independe de qualquer registro, ou seja, o registro de um software ele não é obrigatório para você ter a proteção do mesmo, tá? Só que você pode fazer. Então tem os mecanismos, né, o procedimento a ser feito no INPI também, onde você faz ali o pedido, a requisição do registro daquele software, tá? E como que você faz isso? Você faz por meio de um resumo chamado hash, é um resumo do código ali que você deposita no INPI. O ponto em relação a isso que a gente tem que observar, né, o contexto prático, é que o software está mudando todo dia. Então imagina, às vezes, sempre quando você tiver uma atualização que é diária, você fazer um novo pedido de registro do seu software, como existem taxas no INPI, isso pode ficar muito oneroso, tá, para o seu negócio. Então o que a gente sugere? Se for o seu desejo fazer esse procedimento, faça ele de períodos em períodos, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, 12 em 12 meses, tá? Porque aí você vai garantindo a proteção com a evolução do seu software de acordo com um período de tempo um pouco maior, tá bom? Só que o mais importante para a proteção do seu software é o que eu vou colocar para você aqui agora, tá? É o seguinte, você precisa, isso é indispensável, ter contratos com todos os seus desenvolvedores. Sejam eles contratados via CLT, via PJ ou empresas terceiras de desenvolvimento, software houses. Você precisa que no contrato conste uma cláusula de propriedade intelectual que vai deixar claro que tudo que for desenvolvido em relação ao seu software é de propriedade da sua empresa. Ou seja, os direitos autorais morais, eles sempre vão ser do criador mesmo, isso está na lei, tá bom? Porque aqui a gente está falando de um direito que é considerado autoral. Então, a parte moral, ela é mesmo do criador. Mas quando a gente fala de exploração econômica, direito sobre isso, de comercialização, de exploração econômica, é muito importante que conste, fique claro que os direitos são da sua empresa, quem está contratando esse serviço, tá? Então que isso fique muito claro aí para você se proteger. Então, bom, sempre que você for apresentar o seu projeto, o seu software para um terceiro, um desenvolvedor muito estratégico para o seu negócio, um investidor,
potencial parceiro também super estratégico e relevante, é importante que você apresente um NDA, que é um contrato de sigilo e confidencialidade, porque você vai apresentar ali seu software, até mesmo a ideia do seu negócio, e é importante que você proteja, né, para que eles tenham mais um contrato que vai fazer eles pensarem um pouco melhor caso eles venham a falar sobre o seu projeto ou mostrar o seu projeto para um terceiro, para eles terem um pouco mais de cuidado em relação a isso, tá? Se você está gostando desse conteúdo, continue aqui com a gente, porque eu vou trazer ainda mais dicas sobre como proteger a propriedade intelectual aqui para sua fintech, tá bom? No contexto de uma fintech, é muito comum que ela use APIs, que são integrações com outras tecnologias de terceiros. Então, por exemplo, existem tecnologias de compliance, background check de clientes, que é checagem ali de clientes, de veracidade e tudo mais. APIs com soluções de banking as a service e tudo mais. Então, são tecnologias de terceiro. Então, visando proteção de propriedade intelectual, sempre que você for contratar um serviço, né, desse terceiro, é importante que você leia, tá, os termos de uso e ou contrato de licenciamento de uso dessas plataformas, conheça a cláusula de propriedade intelectual, os limites colocados por essas empresas, tá, e você saiba como respeitar os direitos de propriedade intelectual dessas empresas, para que você não tenha nenhum prejuízo, tá, em relação a isso. Agora, o segundo ponto, e aqui o mais importante para o seu negócio, é que a sua empresa, fintech, por ser uma empresa de tecnologia, para ela ofertar o serviço para um terceiro, os seus clientes, é muito necessário que você tenha também termos de uso ou contrato de licenciamento da sua solução, ou seja, um terceiro, um cliente vai usar a sua solução. Então, neste caso, é importante que contenha a cláusula de propriedade intelectual, tá bom? Que lá esteja muito claro que tudo que é desenvolvido, tudo que é inserido no seu software, aquilo é de propriedade da sua empresa, né? Você vai ter exploração econômica em relação àquilo que você desenvolveu, tá bom? Então é importante que tenha essas cláusulas e isso fique muito claro com os clientes que vão aceitar, né, seus termos de uso ou vão assinar o contrato de licenciamento de uso da sua plataforma. Bom, pessoal, chegamos ao fim desse primeiro vídeo sobre propriedade intelectual, desse mês especial sobre esse tema. E eu queria fazer uma pergunta aqui para você. A sua fintech já protegeu a propriedade intelectual? Você sabia da importância desse ativo para o seu negócio? Comenta aqui se sim, para a gente bater um papo. E outra coisa, a gente vai deixar aqui na descrição um link, e esse link é para você falar com os nossos especialistas. Então, qualquer dúvida que você tiver, é só nos chamar aqui pelo link. Um abraço e até a próxima.